O que impede Deus de agir na sua casa? Você já ouviu pessoas dizendo que apenas ela ora e apenas ela trabalha pela vontade de Deus em seu lar? Pois bem, eu sou o pastor Marcos Cruz e neste vídeo vou compartilhar com você informações importantes que poderão fazer com que a obra de Deus avance no seu lar. Então, fique comigo até o final e confira. Mas, antes de começar, não posso deixar de fazer aquele pedido básico, né? Se inscreva no meu canal, ative o sininho, caso ainda você não seja inscrito, não é? E já deixe aí o seu like, tá bom? Muitas pessoas reclamam assim, puxa vida, só eu oro, só eu que vou para a igreja, ou ninguém me ajuda na obra de Deus, ou na busca pela vontade de Deus em nosso lar. Certamente você conhece alguém que já disse isso, não é mesmo? Essas pessoas dizem isso porque querem ver a ação de Deus em seus lares. Isso é fato e nós devemos reconhecer esse objetivo. Em muitos casos, a ausência de transformação no ambiente doméstico não está relacionada com a falta da presença de Deus, mas a ausência de um posicionamento espiritual consistente por parte de quem o habita. Bom, e é exatamente disso que eu vou falar. Para pensar isso, né? Para pensar o que quero dizer e embasar biblicamente, vamos para o relato de Atos capítulo 10, que diz exatamente, nos introduz a figura de Cornélio, um centurião romano, inserido em um contexto gentílico, mas que paradoxalmente apresenta traços de uma piedade que não era comum ao seu meio. Em outras palavras, Cornélio era uma pessoa que fazia algumas coisas que não pertencia ao grupo social que ele está envolvido. O texto destaca que ele era um homem temente a Deus, praticava esmola e orava continuamente. É necessário observar, então, que a narrativa não começa com uma transformação coletiva, mas com uma disposição individual. Apenas Cornélio fazia isso. Anote, Deus inicia processos coletivos a partir de disposições individuais. Então, pastor, quais lições podemos aprender com o exemplo de Cornélio que, se aplicadas à minha vida, minha casa, poderão fazer a obra de Deus avançar? Ponto 1. Cornélio era um homem de oração. A narrativa é cuidadosa ao afirmar que Cornélio orava continuamente, mas não afirma no mesmo grau que a sua casa compartilhava da mesma prática. Não. Isso nos permite pensar e compreender que a espiritualidade doméstica não se estabelece necessariamente de forma coletiva no seu início, mas a partir de um agente que assume responsabilidade espiritual pelo lar, ou assume a responsabilidade, melhor dizendo. Então, do ponto de vista eclesiológico, isso reforça a ideia de que o lar também é um espaço de mediação espiritual, onde alguém precisa assumir o papel de intercessor. Partindo disso, já vem o convite desse ponto. Seja você a pessoa, seja um intercessor do seu próprio lar. Ponto 2. Cornélio fez com que toda a sua casa parasse para ouvir a palavra quando Pedro chegou. Perceba isso. Cornélio não apenas recebeu o apóstolo, mas reuniu toda a sua casa para ouvir a palavra trazida pelo apóstolo. Sim, há aqui um elemento importante, fundamental, a disposição para ouvir a palavra de Deus. No campo da teologia bíblica, é importante pensar, entre outras coisas, que o ouvir não é um ato passivo, mas um processo ativo de recepção e resposta, como em toda a Bíblia. Portanto, não se trata apenas de exposição à palavra, mas de submissão a ela, do ponto de vista da igreja ou do pensamento da igreja, vamos falar assim, e do estudo da igreja. Uma casa que não ouve a voz de Deus dificilmente vai se alinhar à vontade do eterno, do próprio Deus. Por isso, aprender a ouvir e ensinar a família a ouvir a palavra de Deus é essencial para aquele que quer ver a ação de Deus, do eterno, em sua própria casa. Então, faça isso. E além disso, faça como Ana. Acrescente aí. Ana levou o seu filho para o sacerdote ensinar. Então,
Pense, é função do sacerdote. Permita-me perguntar, a sua casa está ouvindo a voz de Deus ou ignorando-a? Ponto 3, vamos lá. A casa de Cornélio foi visitada por Deus. O texto afirma que, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Sim, aqui há uma dimensão pneumatológica ou uma dimensão espiritual importante e fundamental. A ação do Espírito Santo não se limita apenas ao indivíduo, mas alcança o coletivo quando há um ambiente preparado. Nesse sentido, preste atenção, a descida do Espírito Santo não foi um ato isolado, querido irmão, mas a confirmação de que aquela casa havia se tornado um espaço apto para a manifestação do Espírito Santo. Tem gente orando, mas vivendo em desalinhamento com a vontade de Deus. Lembre-se de que Deus não habita em qualquer ambiente. Pelo contrário, ele habita em ambientes preparados. Então, prepare a sua casa para receber a graça de Deus por meio do Espírito Santo. À luz do texto, torna-se evidente que a transformação de uma casa não é um fruto do acaso, mas de posicionamento, escuta e ambiente espiritualmente preparado. Bom, sendo assim, se a sua casa ainda não reflete essa realidade, o ponto de partida não é cobrar do A, do B, do C, das pessoas, mas sim se posicionar. Então, posicione-se diante de Deus. Comece você, assuma a sua posição. Sim, faça isso agora. Certamente Deus tem um plano na sua vida e vai abençoar toda a sua casa. E a vontade de Deus será forte, atuante lá. Bom, vou ficando por aqui, mas acrescento que se esta palavra falou contigo, curta, comente, compartilhe este vídeo. Sim, compartilhe com seus contatos, coloque lá na sua timeline, mande o link para os seus amigos. E não esqueça, inscreva-se agora no canal e ative o sininho caso você ainda não fez, tá bom? Assim você não vai perder nenhuma novidade. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e até o próximo vídeo. Um abraço.